Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Que bom que vocês estejam bem, né? Hoje estamos aqui para uma aula bem curtinha, né? Como eu disse semana passada. Hoje nós falaremos apenas de uma pequena revisão, né? Então, a aula é bem curtinha mesmo, então não precisa ficar preocupado, tá? Antes de iniciar essa pequena revisão que eu vou dar aqui para vocês, vamos lembrar alguns pontos, né, em relação à nossa avaliação, ao nosso trabalho avaliativo. Galera, preste atenção, tá? Esse trabalho avaliativo, ele possui 8 questões, todas elas são objetivas, questões de marcar X, mas você não vai marcar X, tá? Vai ser igual aconteceu na última vez, você vai ler a sua avaliação e lá no final você vai colocar 1. Qual é a letra que seria marcada? É a B? Então, 1B, né? 2C, 3D, enfim, é assim, dessa forma que você vai marcar, tá bom? Então, cuidado para não ter erros, né? Antes de clicar para enviar, você confere se você, né, colocou as letras de todas as questões do 1 ao 8, tá? Vale 8 pontos a sua, né, avaliação, tá? E o que eu estou cobrando? Eu estou cobrando os 3 primeiros módulos, né? Módulo 15, módulo 16 e módulo 17. E hoje, né, eu vou trazer, né, uma pequena revisão aqui com vocês, né, a respeito desses conteúdos, tá? Lembrando que a nossa avaliação, ela tem início às 7h30 da manhã, então eu aconselho a vocês, antes de fazer a avaliação, assistir essa aula. Olha, quero ver se você já tiver feito quando estiver assistindo essa aula, né? Então, você assiste a aula e depois vai fazer a sua avaliação, tá bom, pessoal? Deixa eu só procurar aqui o livro de vocês para eu abrir, para eu mostrar, né, algo aqui para vocês. Calma aí. Deixa eu procurar aqui. A respeito do livro de vocês. Os conteúdos que vai cair, né? Deixa eu aumentar aqui. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso, já até achei aqui, ó. Bom, compartilhando aqui com vocês, tá? Eu tenho aqui a questão dos conteúdos, o que vai cair na nossa avaliação. Deixa eu jogar a minha telinha para cá, diminuir a minha telinha aqui. Opa! E abrir essa tela aqui. Nossa, que tá difícil. Meu pai do céu, vou abrir essa tela aqui. Oi, opa! Então, aqui a gente vê os conteúdos que vão cair na nossa avaliação, né? Módulo 15, que fala sobre a colonização portuguesa na América, aquela estrutura, né, administrativa, estrutura econômica, né, de como que os portugueses vão se estabelecer aqui, como que eles vão montar, né, eles vão iniciar a sua colonização. Nós temos aí o módulo 16, que fala como que vai surgir a nossa sociedade colonial, né? A princípio, quem vai vir morar aqui, como que vai ser a divisão, né? Hoje nós temos estados, né? Nós temos os bairros, municípios, enfim. Então, como que foi isso, a princípio, nessa formação da nossa sociedade colonial e invasões estrangeiras na América Portuguesa, né? Mais precisamente falando um pouquinho só dos holandeses, tá, gente? Então, se você não tinha anotado, né, isso aí eu dei nas outras aulas nossas, se você não tinha anotado, você anota aí agora, tá? E vamos nessa aqui, deixa eu fechar, tá? Pra gente poder dar início à nossa avaliação. Como é que ainda tá aqui? Prontinho, né? Avaliação não, perdão, para dar início aí à nossa revisão. Bom, galera, iniciando a nossa revisão, eu vou abrir uma imagem aqui para vocês e vou tirar essa daqui, ó. Essa imagem aqui, a gente vai iniciar falando das capitanias hereditárias, é isso aí mesmo, né? Capitanias hereditárias, porque elas eram hereditárias, passavam de pai para filho, né?
Então, gente, a primeira forma, né, de ocupação do Brasil, né, que a coroa portuguesa ele vai estabelecer, vai se dar através das capitanias hereditárias. Por que das capitanias hereditárias? Porque, na verdade, eles já tinham colocado essa forma, né, de organização administrativa em algumas localidades que eles tinham, né, lá na África, em algumas ilhas, e tinha dado super certo, né, onde cada capitão donatário, ele tinha que arcar com toda a despesa, né, cada dono, né, que não era dono, eram os donatários, eram os capitães donatários, eles tinham que ter a função de povoar, a função de proteger, a função de fazer aquela capitania prosperar. E a gente vê esse mapa aí, que foram esses grandes lotes de terra que foram doados, entre aspas, né, porque o capitão donatário ganhava, mas na verdade ele não podia vender, era passado de pai para filho. Ele podia doar também sesmarias, né, para que as pessoas pudessem morar, né, também proteger, né, e fazer aquela parte de terra ali prosperar, né. Então, essa foi a primeira forma, né, administrativa que a gente vê, né, na colônia, tá? E aí, só que não foi para frente, né? Não deu muito certo, né? E aí eu pergunto, por que que não deu certo, né? Bom, foram N fatores, vários fatores, mas que a gente tem que lembrar pelo menos de alguns, né? A gente viu aí muitos ataques indígenas, né? A gente viu falta de recurso por parte, né, dos capitães donatários, a distância que tinha, né, da capitania até lá na metrópole em Portugal, isso dificultava muito, né? A comunicação, né, entre os capitães donatários e tal, e aí isso vai fazer com que muitos, né, acabem desistindo dessa tão grande empreitada, né, e indo embora, né, largando a sua terra, né. E é isso, só que nós também das capitanias hereditárias, a gente tem que lembrar que duas prosperaram, galera, né, duas acabaram prosperando, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, tá? E o foco principal que vai fazer com que essas capitanias, né, elas progridam, justamente é por causa da produção, né, da lavoura canavieira, da produção da cana de açúcar, que, né, eles vão começar a ver que era algo bem lucrativo. E principalmente nessas localidades, Pernambuco e São Vicente, eles vão encontrar um solo apropriado e um clima muito bom, né? E eles vão começar a praticar esse plantio. Então, isso aí vai ser aquilo que vai mover, né, a economia dessa primeira, né, colonização, a economia nesses primeiros anos de colonização da nossa sociedade colonial, tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui que é importante a gente lembrar aqui. Ah, claro, né? A gente vai ver também, né, os holandeses por um tempo invadindo o Brasil, né? E os holandeses, né, eles já eram bastante conhecidos dos senhores de engenho, né? Porque eram os holandeses que, na verdade, faziam empréstimos, né, aos grandes senhores de engenho. Eram os holandeses que eram responsáveis, né, pelo comércio, pelo refinamento desse açúcar, né, que o Brasil fazia, enfim, né, a saía dos engenhos, na verdade, o açúcar nem em pedra, e esse açúcar em pedra, ele ia para a Europa, e lá, esses holandeses, eles eram os responsáveis em refinar, né, e fazer toda a distribuição comercial desse açúcar na Europa, tá? Então, isso é muito importante, você não pode esquecer desses pontos que eu estou aqui falando com vocês, tá? Um outro ponto também importante, de grande relevância, nós vamos ver na questão da formação da nossa sociedade, que nós vamos ver uma característica fundamental, que é a sociedade patriarcal, né? O que foi essa sociedade patriarcal? Vai ser aquela sociedade, né, em que o homem, né, o pai, o chefe, o líder, o senhor do engenho, ele vai ser a figura primordial da sua família, né, e todos os demais, esposa, filhos, funcionários, empregados, escravos, todos eles vão ser subordinados ao Senhor. Ele é o líder da localidade, ele é o líder da sua casa, enfim, né? Então, esse modelo, né, de família vai se chamar modelo de família patriarcal, e nós temos muita herança, né? A nossa sociedade, ela tem muita herança desse estilo de vida, né? Que ainda fala, né, que o pai é o líder, né? Claro que hoje nós temos muitas famílias que a mulher é a chefe de casa, enfim, né?
O tempo vai passando e muitas coisas vão mudando, inclusive essa, mas nós ainda temos muitos resquícios dessa sociedade patriarcal, ok? E eu tenho mais uma outra, né, imagem aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ué. Cadê a gente? Tem essa, tem essa. Gente, eu tinha trago mais uma outra, enfim, né? Vou deixar essas daí e vamos falando mais um pouquinho de algumas coisas que são muito importantes, né, gente? Por exemplo, deixa eu ver aqui, a questão da escravidão, né? A escravidão foi a mão de obra muito utilizada, né, após, né, a mão de obra indígena, tá? Eles viram que o negro africano ele era mais apto ao trabalho, né? E aí nós vamos ver, né, muitos escravos africanos, né, vindo, né, sendo tragos, né, para trabalhar aqui, principalmente nos engenhos de açúcar, né? E aos poucos a gente vê a mão de obra indígena sendo, né, substituída pela mão de obra escrava africana, tá? E um dos motivos, né, para que esses escravos trabalhassem, além, claro, de eles serem fortes e aptos para o trabalho, mas um dos motivos vai ser porque, assim, o comércio desses africanos era bastante lucrativo para a coroa, né? A coroa, né, pagava pessoas para, né, arrecadar, né, escravos na África e vender aqui na América, aqui no Brasil. Então isso era algo muito lucrativo. Então a inserção, né, da mão de obra escrava vai vir aqui para o Brasil principalmente por causa do alto lucro, né, que era proporcionado através desse tráfico negreiro, esse tráfico de escravos, tá? Então a gente não pode esquecer disso também, ok? E aí nós vamos ver, né, esse escravo que era tido como um objeto, né, um objeto para o seu senhor, né, como se ele fosse algo, né, o senhor é o dono dele e tal. E aí nós vamos ver acontecendo algumas brechas durante essa escravidão, né? Uma dessas brechas, né, vai chamar brecha camponesa, né, que vai ser aquele momento em que algumas famílias, por trabalharem muito tempo com o senhor de engenho, ele vai acabar promovendo um pedaço de terra para que esse escravo e a sua família plantem, né, o alimento que eles vão consumir, que é o alimento de subsistência, né? E aí essa família vai plantar e vai aproveitar, né, o plantio, né, que todo plantio sempre sobra, né, a gente fala que é o excedente, e eles vão começar a comercializar, né, esse excedente, né? Então isso aí a gente vê a brecha camponesa, né, que vai possibilitar que esses escravos eles possam cultivar o seu próprio alimento e com isso, né, praticar um pouco do comércio, né, galera? Comercializar, né, e com isso conseguir outros tipos de produtos através do comércio do excedente da sua, né, a sua lavoura, tá? E também falando, né, de escravidão, vamos lembrar, né, que muitos escravos fugiam e iam parar aonde? Nos quilombos, né? Os quilombos, um dos quilombos mais importantes que a gente tem aí na história é o quilombo dos Palmares, né, que foi feito pelo seu líder Zumbi, né, onde ficava lá no interior, né, do Alagoas, que depois acabou sendo descoberto, enfim, lá acabava fugindo, né, muitos escravos, né, muitos até mesmo indígenas fugiam para lá para tentar fugir da escravidão. Ok, pessoal? Bom, eu acho que o mais é tudo isso aí, tá? Você só precisa prestar bastante atenção no que eu estou falando, né? A questão das capitanias hereditárias, a questão das capitanias que prosperaram, né? Alguns motivos com que os capitães donatários não conseguiram ir adiante, né? Com essa grande empreitada aí, né? Só lembrando um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que lembrar que havia muitos ataques indígenas, né? O indígena que era dono da terra, ele acabava não gostando muito, né, que aquela pessoa diferente, aquele europeu viesse morar aqui. Então, com certeza, né, esse foi um dos principais motivos da questão desses ataques indígenas, tá? E também, como eu já disse para vocês aí, a questão da distância, né? A distância de comunicação. Nessa época não tinha telefone. Hoje em dia a gente pega o telefone e liga para qualquer lugar do mundo, né? Só que nessa época que a gente está falando, eles precisavam se comunicar por cartas, né? Então, um navio vinha daqui que chegasse, aquela caravela chegasse até lá em Portugal para levar o recado do donatário para, né, a coroa portuguesa, né, para a liderança. Então, era muito longe, muito demorado para obter recursos, né, gente? Então,
deixo aí essa pequena revisão aí de 15 minutinhos para vocês. Espero que seja bem proveitosa essa revisão e que vocês com isso possam fazer uma excelente avaliação, tá bom? Façam com calma, juízo, façam com atenção, tá bom, galera? Forte abraço para vocês e até semana que vem.